senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Hoje, objeto dessa sessão é a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Como ainda não temos número regimental de vereadores, 2, 3, 4, 5, 6 vereadores, eu dou a mesma por encerrada. Suspendida, desculpa. Suspendida por 15 minutos. Suspendida. Aqui, ó. Parágrafo 2º, instalada a sessão. Instalada a sessão, mas não constata. Aí, seu Paulo, o senhor assinou? Está assinado. Não, espera um pouquinho, vamos ver se vai abrir. Tem. Vou ter que nomear o secretário.
bem, Carol? Boa tarde. Tudo bem? Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal da Estância de Atibaia. Hoje, dia 28 de abril de 2014, daremos início à 13ª sessão ordinária. Passo ao primeiro secretário. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, presidente. Para que faça a identificação do quórum. 3, 4.
5, 6, 7, 8, 10. 10 vereadores. 10 vereadores. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, passando a palavra ao vereador Daniel Martini para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Solicito a todos que, por gentileza, fiquem de pé. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Boa tarde a todos. Lerei o texto da Palavra de Deus contido no livro de Provérbios, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 4. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso, até a lavoura do ímpio são pecado. Amém. Nesse instante, coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente dessa sessão. Ofício 20/2014, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Atibaia, justificativa de ausência em sessão. O vereador infraassinado vem muito respeitosamente, por meio deste, justificar a vossa excelência minha ausência na 13ª sessão devido a compromissos agendados anteriormente na Assembleia Legislativa. Ao ensejo, reitero protestos de elevada estima, distinta consideração, atenciosamente, Sidney Luciano Gonçalves. Nesse sentido, convido o vereador Paulo Catapreta para que componha a mesa como segundo secretário dessa sessão. Retomo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente dessa sessão. Depois, antes da votação. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Jair. Do Democratas, gostaria de fazer uma moção de congratulação ao Edmir Chedi e gostaria que a mesma fosse incluída na pauta do dia. Coloco em votação a solicitação do vereador Jair. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Pois não, vereador Daniel? Boa noite a todos os presentes novamente. Moção de congratulação ao deputado, por qual feito, nobre vereador? Pelos benefícios feitos pela nossa região, inclusive Atibaia. Mas o senhor... é genérico, não teve? Isso. Ok. A intenção é incluir na pauta, né? Aí no momento de discussão oportuno. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Senhores vereadores, apenas a título de informe aqui e orientação dos nossos trabalhos, uma série de projetos tem um parecer favorável e, dessa maneira, dispensa a leitura conforme regimento interno. No entanto, existe um projeto de lei, que é o 013 de 2014, esta aqui é a emenda. O projeto 013 de 2014, que dispõe sobre o programa de incentivo à redução de consumo de água tratada e sua utilização para a limpeza de calçamentos, passeios, vias e logradouros públicos no município da Estância de Atibaia e da outras providências. Esse é um projeto do senhor prefeito municipal e tem o parecer favorável da CCJ e na emenda, inclusive, já tinha do projeto em si, mas também tem aqui o parecer favorável na emenda que foi apresentada. Dessa maneira, conforme conversado em reunião interna, como houve aí emenda, houve vários debates nesse sentido, e para ficar claro, inclusive para o público presente, gostaríamos de solicitar para que o primeiro secretário faça a leitura, excepcionalmente, desse parecer da CCJ, para que fique claro a todos. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exala parecer acerca da emenda ao projeto de lei 03 de 2014, de autoria dos vereadores Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo e Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre o programa de incentivo à redução do consumo de água tratada e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação exala parecer a emenda do projeto de lei 13 de 2014, de autoria dos vereadores Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Daniel da Rocha Martini, que dispõe sobre o programa de incentivo à redução do consumo de água tratada. Sob a análise desta comissão, há necessidade de fazer as seguintes alterações na emenda ao projeto de lei. Artigo número 1 da emenda ao projeto de lei será suprimido a trecho que fala período de estiagem, passando a ficar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado a Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia, SAAI, a promover programa educativo com a concessão desconto de 20% aos clientes que reduzirem seu consumo de água em, no mínimo, 30% em relação à média mensal nos últimos 12 meses. Artigo 2º da emenda ao projeto de lei será alterado, passando a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O programa terá vigência até 30 de novembro de 2014. Altera o artigo 3º, que passa a seguinte redação. Artigo 3º. O SAAI fará ampla divulgação do presente programa, bem como da campanha educativa sobre o uso racional da água através de todos os meios de comunicação legais disponíveis, sem prejuízo da continuidade dos demais estudos e adoção de medidas complementares, com a finalidade de promover o uso razoável e sustentável da água. Altera o artigo 4º, que passa a seguinte redação. Artigo 4º. Ficam suprimidos os artigos 3º, 4º, 5º e 6º e inalterados os demais dispositivos do projeto de lei número 13 de 2014. Salão Nobre, presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 28 de abril de 2014, assinam os 5 membros da comissão. O relator vereador Lucas, José Carlos Machado, Carolina Moreno Castillo, Jair Bonilha Gata Mota, Paulo Fernando Serrano Cata Preta. Dessa maneira, conforme citado pelo primeiro secretário, o parecer da CCJ em relação ao projeto de lei 013 de 2014 é favorável com a assinatura dos 5 membros da comissão. Está em discussão o presente parecer. Gostaria apenas de, em primeiro lugar, saudar o vereador Dr. Edson, que na última reunião pediu vistas ao projeto, diante da discussão e as possibilidades de alteração da redação da legislação. Quero agradecer a presença dos meus pares e também a intervenção dos vereadores da Comissão
de Justiça, especialmente do vereador Lucas, que conseguiu orquestrar aí uma reunião com as pessoas que elaboraram a lei por parte do Poder Executivo, e todos chegamos a um bom termo hoje pela manhã, no sentido de realmente entender a necessidade da aprovação e da propositura e aprovação dessa lei, do caráter educativo, incentivador à economia do gasto da água, e que eventual processo sancionatório ou que vise a proibir a utilização da água no nosso município precisa ser melhor debatido, e isso nós não descartamos essa possibilidade, mas ela ficou para um segundo momento, né? Caso os resultados esperados pela aprovação dessa lei não sejam suficientes, de fato essa casa voltará a discutir medidas sancionatórias para o uso irracional da água, e aí com o apoio técnico do SAI, do Poder Executivo e também de todos os vereadores da comissão, especialmente de Justiça. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos que se empenharam a chegar a uma redação de forma conjunta, também o Paulo Catapreta, que esteve hoje pela manhã, enfim, todos os vereadores que se empenharam, mesmo aqueles que não puderam estar, enviaram seus representantes, mas acredito que a casa se uniu em prol dessa matéria tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. Senhor presidente, eu acho que, em função da importância do assunto, a discussão sempre vai demandar complementos, né? A lei, eu acho que ela tem uma função de pontuar ou de dar um marco regulatório no sentido da gente trazer para a discussão algo tão importante que é a água e a sua escassez, que está ficando cada vez mais evidente. Acho que é a partir daí a gente começar a pensar em aprimoramento da lei, a gente começar a estudar uma metodologia de fazer projeto até de educação da população, no sentido de usar com sabedoria, talvez o líquido mais precioso, né? Se você perguntar na rua qual é o líquido mais importante, muita gente vai dizer que é o petróleo. E não é a água. É o bem mais precioso, que dizem que inclusive vai ser o fator que vai fazer a China parar de funcionar um dia, né? Porque não tem água para todo mundo lá. Então, acho que a gente precisa entender a água como um fator vital. O Biratã sabe muito bem disso, está até tomando uma aguinha lá. 65% do nosso corpo é água. Para quem não sabe, nosso corpo tem, nos componentes da distribuição, a água compõe 65% do nosso organismo. Então, acho que a gente precisa preservar. Talvez a gente precise discutir depois, aprimorar o projeto, fazer emendas, mas eu acho que fundamentalmente é estabelecer um marco regulatório para a gente poder tratar esse assunto com a devida seriedade. Muito obrigado, presidente. Gostaria, aqui na condição de presidente, de parabenizar a todos os vereadores. Esse projeto, ele teve a inicial apresentada aqui pelo senhor prefeito municipal, e a Câmara Municipal teve um papel muito importante em estudar, discutir, apresentar emenda, discutir os pareceres. Hoje pela manhã eu vi aqui os vereadores se movimentando, fazendo reuniões, semana passada a mesma coisa, ou seja, mostra-se para a sociedade que realmente a Câmara não está aqui pura e simplesmente apenas para aprovar, e sim para aperfeiçoar, melhorar e ajustar conforme o interesse da sociedade. Então, parabéns a todos os vereadores. Realmente, essa Câmara Municipal, esses 17 vereadores estão fazendo o seu papel, que é realmente legislar em prol da sociedade. Parabéns a todos. Encerrando, então, esse período de discussão, eu coloco em votação o parecer da CCJ sobre o projeto 013 de 2014. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. A próxima sessão para discussão e votação. Retoma a palavra ao primeiro secretário. Projeto de lei 035/2014, que institui a escola legislativa no âmbito da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da outras providências de autoria da mesa. As comissões de Justiça, Educação e Cidadania e Finanças. Requerimentos agora. Requerimentos e moções. Vamos lá. Antes de retomar a palavra ao primeiro secretário, agradecemos a presença da Atibaia TV, o site de notícias Agora Atibaia, muito obrigado pela presença, e também ao jornal Expressão Atibaia, muito obrigado também pela presença, a diretoria
do PSDB Atibaia, aqui representada pelo senhor Wilson Brinkmann. Muito obrigado pela presença também. E, em especial, muito obrigado a todos os assessores dessa casa, que estão aqui comprometidos, apoiando os seus respectivos vereadores, e a todos os fornecedores, a todos os colaboradores dessa casa, que estão aqui nos dando suporte, o Meres, o Paulo, muito obrigado. A Bernadette, Iracema, toda a equipe aqui de apoio a essa mesa e a esses vereadores. Muito obrigado. Retoma a palavra ao primeiro secretário para verificação de requerimentos, para leitura de requerimentos. Requerimento número 128 de 2014 requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações adicionais sobre o bairro Chácaras Fernão Dias, de autoria do vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta. Em discussão, requerimento 128 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie ao senhor prefeito municipal. Requerimento número 129 de 2014. Requer informações sobre os serviços de pavimentação das vias do bairro Retiro das Fontes. Requerimento de autoria do nobre vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta. Em discussão, requerimento 129 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie ao senhor prefeito municipal. Requerimento 130, 2014, requer informações sobre o asfalto em ruas localizadas no bairro do Jardim Paulista. Requerimento do nobre vereador Jair Bonilha Gata Morta. Em discussão, requerimento 130 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie ao senhor prefeito municipal. Requerimento 131, 2014, requer ao senhor prefeito municipal informações sobre recapeamento na estrada Arão San, bairro Mato Dentro, sentido Belvedere. Requerimento este de autoria do nobre vereador Josué Luiz de Oliveira. Em discussão, requerimento 131 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie. Requerimento 132 de 2014 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações acerca da cobrança de tributo mobiliário encaminhado com atraso aos prestadores de serviço do município. Requerimento de autoria do nobre vereador professor Rodrigo Parras. Requerimento 132 do nobre presidente dessa casa, professor Rodrigo Parras. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Não havendo, coloque em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Retoma a palavra o primeiro secretário para verificar se existem mais requerimentos a serem lidos nessa sessão. Todos os requerimentos foram lidos, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra ao estreante da noite, nosso vereador Paulo Catapreta, na condição de segundo secretário, para que faça a leitura das indicações. Boa tarde a todos. Eu queria ler todas, mas eu acho que vai ser meio cansativo, então, em razão de haver mais de 30 indicações, requeiro, com base no artigo 231, parágrafo 1º, do nosso regimento interno, a dispensa da leitura das mesmas, sendo elas encaminhadas diretamente ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador Paulo Catapreta. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Passo a palavra ao primeiro secretário, Dr. Edson Bento Leite, para que faça a leitura de moção. Moção número 0014 de 2014, apresenta moção de congratulações a Francisco Antônio Rodrigues Almendra. Essa moção vem do nobre vereador Jair Bonilha Gata Morta. Coloco em discussão a moção de congratulações ao senhor Francisco Antônio Rodrigues Almendra, 014 de 2014, apresentada pelo vereador Jair Bonilha Gata Morta. Esse é o momento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção de congratulações ao Corpo de Bombeiros de Atibaia. Se o senhor me permitir, essa moção é de minha autoria. Nós temos aqui 4 guerreiros nessa cidade, 4 lutadores isolados ali, perto de onde era a antiga Fiat, para quem lembra. São lutadores que ganham um salário menor do que a guarda metropolitana da cidade. São esses que buscam pessoas desaparecidas em lagos, em represas. Semana passada eles foram retirar 6 corpos da represa de Nazaré, mergulhando em águas profundas e com visibilidade zero. A gente chama isso de mergulho cego. Para quem entende de mergulho um pouquinho, sabe que mergulho cego é aquele mergulho que você mergulha com a máscara e não enxerga nada lá embaixo. Você não chega, quando você mergulha em represa, eu mergulho, por isso que eu estou falando disso. Você não enxerga um palmo, literalmente, diante do nariz. Eu acho que quem inventou essa frase mergulhava. Não enxerga mesmo. São heróis que muitas vezes socorrem quando o SAMU não chega a tempo. Eles colocam nas viaturas, recebem chamados de socorro da população. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é voltar aos olhos desses guerreiros da cidade. São pessoas do município esquecidas, que trabalham arduamente, 24 horas, incessante, dão plantão de 24 por 48 horas, trabalham incessantemente, não negam nenhum atendimento. São heróis da nossa cidade. Estou fazendo essa moção hoje e estou fazendo uma indicação de projeto de lei ao prefeito para que ocorra uma equiparação salarial juntamente com a Guarda Civil do município, porque eles ganham um salário abaixo. Eles são, acho que talvez, o menor salário da cidade. Hoje são os bombeiros, os nossos bombeiros ali de baixo do quartel ali. É uma coisa que realmente me chocou. Eu fiquei estupefato quando vi que realmente não há um plano de cargos e salários para ele, não há nenhuma não há nenhuma visão em relação a eles. Isso já vem de longa data. Tem lá um amigo meu que trabalha, o Elvio, que é um bombeiro que o Biratã conhece, né? Também trabalhou no nosso tempo da prefeitura. E assim, eu acho que é uma situação que me comoveu demais, saber dessa situação. Eu acho que são pessoas que a gente só sabe quando precisa. A gente faz tantas moções, tantos requerimentos, tantas indicações a tantas pessoas não menos valorosas que esses cidadãos que dispõem da própria vida para nos salvar, né? Então são pessoas essas que, semana passada eles foram tirar 6 corpos da represa de Nazaré, mergulhando em água, sabendo lá Deus o que vão encontrar lá embaixo. Então o mínimo que eu podia fazer, o mínimo que eu me senti na obrigação como cidadão dessa cidade, é fazer essa singela homenagem a esses guerreiros, esses heróis, esses verdadeiros heróis anônimos para a cidade, porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se eles passarem pela nossa frente, não vamos nem reconhecê-los. Mas eu acho que a gente tem que reconhecê-los, então, como os nossos cidadãos exemplares aqui nessa cidade. Foi por esse motivo que eu fiz essa moção. Eu acho que a gente, a partir daqui, pode caminhar em fazer o reconhecimento, trazendo para eles o mínimo que eles merecem, que é o nosso reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Para discussão e votação na próxima sessão.
Retomo ao primeiro secretário para a leitura de outras moções, caso haja. Moção de congratulação apresentada pelo vereador Jair Bonini Gatamota. Apresenta moção de congratulações ao deputado Edmir José Abi Chedi. Para discussão e votação na próxima sessão. Consulto ao primeiro secretário se existem mais moções a serem lidas nessa sessão. Não, senhor presidente. Perfeitamente. Retomo a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem vereadores inscritos em tema livre. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Nobre presidente, boa tarde. Nobres pares, colegas, público presente. Só vou passar um comunicado. Como líder do governo, falei para vocês, conta um e-mail que apareceu, rodou aqui semana passada, até por questão de entender melhor que foi um mal entendido. Eu estive com a secretária Márcia, já numa agenda anterior, já marcada, e aí, conversando com ela, ela pediu para que passasse a nota aí de esclarecimento. Ofício 125/2013. Informação aos vereadores. Senhores vereadores, venho através deste ressaltar que todos os vereadores são bem-vindos às escolas municipais. No entanto, nos últimos meses tivemos algumas entradas de assessores e vereadores nas escolas sem a breve identificação, surpreendendo até professores em sala de aula e causando um certo desconforto. Um exemplo desse ato aconteceu na escola MF Inácio Borges. Foi a partir dessas posturas que tomei o cuidado de orientar os gestores das escolas através de um e-mail, no intuito de preservar a privacidade do trabalho, segurança e organização das escolas. Além disso, foi orientado aos gestores que as informações solicitadas pelos vereadores fossem oficializadas na Secretaria da Educação ou na Prefeitura, que prontamente responderão com exatidão e até mesmo tomarão as providências que forem necessárias. Por mais, muito obrigado pela atenção. Só para responder o e-mail da semana passada, quanto à situação da visita dos vereadores e assessores, para até fazer alguma checagem dentro das escolas. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Bom, o senhor permite? Não, ele está inscrito em tema livre, né? O senhor se inscreveu em tema livre, o senhor abre um minuto para uma parte? Um minuto. Eu acho que não vai nem levar isso. Eu só gostaria, vereador e senhor presidente, que o senhor convocasse uma reunião com a secretária para que tivesse todos os vereadores lá e que ela falasse o nome do vereador ou do assessor que fez essa tal infração, porque não é cabível para o vereador nem para o assessor entrar sem ter autorização dentro de uma sala de aula ou dentro da escola. Então, ela presente vai ter que falar qual vereador, o nome dele que fez tal atitude. Posso Obrigado. só fazer uma intervenção, Dedel, se me permite, por favor? Eu já, como presidente da Comissão de Educação, eu já fiz um ofício solicitando que a secretária justamente faça esse tipo de esclarecimento junto à Comissão de Educação, que fará depois a leitura para os nobres vereadores. Já foi feito, já oficiamos a secretária nesse sentido, tá ok? Bom, nesse sentido, gostaria de solicitar, o senhor me permite, vereador Miro,
que a Comissão de Educação estenda o convite para essa reunião a todos os vereadores da casa. Como eu sei que a Comissão de Educação é o senhor que preside, e cabe ao senhor, ao doutor Ubiratã e também ao vereador Baixinho, eu sei que cabe aos senhores, conforme combinado na última sessão, mas como é um assunto muito importante, foi amplamente discutido, apenas o convite para os demais vereadores participarem. Doutor Edson já abriu e fica combinado dessa maneira. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Miro? Nobre vereador, eu entendo que nós somos vereadores para fiscalizar realmente, mas a secretária ela tem a difícil e árdua missão de fazer cumprir que as escolas tenham lá o seu andamento e não prejudiquem lá os professores e os alunos. Eu acho que talvez foi mal interpretada a situação da coisa, mas eu não acho, por exemplo, que no fundo ela queria proibir os vereadores. Eu acho que ela está zelando pelas escolas, pelos alunos, entendeu? Ela é responsável por isso. O que ela não pode... eu não acho que ela foi tão arbitrária vereador assim. Sem falar nome, porque eu me sinto acusado, mas não estou vendo o meu nome aí, vereador. Então ela tem que falar o nome do vereador. Mas se você... ela teria que ter escrito aí o nome do vereador. Entendeu? Mas porque aí nós sabíamos por que ela fez o tal ato e sem razão. Aqui realmente não está o nome. Eu acho que ela deu até o direito de preservar talvez o nome. Ela colocou, não foi vereadora, colocou assessores que adentram muitas vezes dentro da escola sem uma identificação breve, que de repente as pessoas que estão lá acabam nem tendo... O assessor representa o vereador. Então, mas talvez não tenha tido uma identificação antes, prévia. Porque eu acho que não custa nada também o vereador, até o assessor, estou indo aí para uma visita, o assessor vai estar checando alguma situação. Eu não sei porquê. O ato que ela fez, vereador, é um ato escrito que ela não poderia ter feito. Ela deveria ter chegado numa reunião com os vereadores e conversado com ele. Aí a gente teria chegado num bom senso. Perfeitamente. Bom, presidente, fica claro aqui... Pela ordem, por favor. Não, quem é o dono da palavra nesse momento é o Miro. Vereador Miro, o senhor permite? Pela palavra, Miro. Um segundinho, por favor. Um segundo vai ser muito rápido. Já foi. Eu só quero deixar bem claro aqui que este vereador jamais esteve em nenhuma escola, principalmente para atrapalhar a sala de aula, né? E também jamais permitiu que seus assessores fizessem tal ato. Obrigado. Eu gostaria só de colocar um ponto nos is, porque como eu levantei esse tema na semana passada, eu gostaria de esclarecer à população que eu só falei o que estava escrito. Infelizmente, ela não fez referência em nenhum momento sobre assessores ou qualquer coisa que o valha. Fez vereadores. Então, eu acho que ela foi deselegante quando ela fala, e ela continua sendo deselegante, dizendo que nós cometemos outros deslizes através dos nossos assessores. Então, eu acho que ela deveria, antes de mais nada, vir aqui conversar conosco através da comissão. Ela não precisaria ter mandado nada disso, mas ela está justificando o injustificável. Você me perdoe, mas... Nobre vereador, ela não falou. Ela falou que houve um caso numa escola. Então, até para preservar a escola, os alunos, por questão de segurança, ela tomou essa atitude. Não que ela não citou nome de vereador, de assessor. Ela falou que houve um caso, e então até para preservar que não acontecesse em outras escolas, ela tomou essa postura. Todos nós sabemos que a gente tem livre acesso aos órgãos públicos. Todos nós sabemos. Talvez aí um aviso, um leve lembrete aí que o assessor vai estar checando alguma situação. Eu acho que também não custa para nós dar esse leve aviso, né? Perfeitamente. Nobre vereador, encerro assim os 10 minutos e o debate. Acho que para que realmente seja construtivo, já está agendada a reunião com a secretária, todos os vereadores poderão se posicionar, questionar, eu particularmente já questionei e entendo que realmente será muito produtivo e teremos a luz efetivamente em uma reunião com a secretária. Retomo a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Não, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos em tema livre,
Solicito a leitura da pauta da ordem do dia para as devidas discussões e votações a serem lidas pelo primeiro secretário, por gentileza. Projeto de lei número 145 de 2013, de autoria do vereador Josué de Oliveira, que dispõe sobre prática de montaria em rodeios na cidade de Atibaia e dá outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 13 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre o programa de incentivo à redução de consumo de água tratada e sua autorização para a limpeza de calçamentos e passeios, vias e logradouros públicos, no município de Atibaia e dá outras providências. Primeira discussão, maioria simples com emenda. Projeto de lei número 21 de 2014, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, que declara de utilidade pública a Associação de Basquete de Atibaia. Primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei complementar número 8 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 280, de 22 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples, votação nominal. Em discussão, o projeto de lei 145 de 2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. A segunda discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei 013 de 2014. Apenas a título de orientação aos senhores vereadores, esse projeto ele já consta com os pareceres da CCJ, da Comissão de Finanças e também da Comissão de Educação, ou seja, o projeto está com todos os pareceres favoráveis e totalmente apto para que seja discutido e votado. Em discussão, o projeto de lei 013 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto sendo votado com emenda. Projeto aprovado. A segunda discussão e votação. Projeto de lei 021 de 2014, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 08 de 2014, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 280, de 22 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal e da outras providências. Ele está em primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Não havendo discussão, retomo a palavra ao primeiro secretário para que faça a chamada nominal para aprovação do presente projeto. Projeto a ser votado é o 08 de 2014. Isso. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Vereador Miro. Pela aprovação. Vereadora Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela aprovação. Doutor Biratã. Pela aprovação. Doutor Daniel. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Aquio. Pela aprovação. Zé Machado. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Dedéu. Pela aprovação. Baixinho. Pela aprovação. Rodrigo. Pela aprovação. Projeto aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. A segunda dos 16 vereadores presentes nessa sessão, aprovado a segunda discussão e votação. Nesse momento, eu solicito ao primeiro secretário para que faça a identificação de vereadores inscritos em explicação pessoal. Sim, senhor. Vereador Daniel Martins. Eu gostaria de fazer o uso da palavra em explicação pessoal por dois assuntos. O primeiro deles nós estamos sendo questionados há algum tempo por boa parte da população
sobre os problemas da dengue no nosso município, né? Recentemente, na quarta-feira, nós tivemos uma resposta trazida pelo Sidney sobre alguns cronogramas de ação do Poder Executivo, especialmente quanto a multirões em eventuais focos de dengue no nosso município, e também campanhas educacionais promovidas pela Prefeitura para tentar ensinar a população como deve ser feito a limpeza e não deixar que seja acumulada água parada em qualquer dos objetos que sejam, né? Houve um e-mail recebido por essa casa alertando que para o local onde foi feita a demolição das antigas casas ali na Jerônimo e a turma no campo de Santa Clara, onde as pessoas foram removidas para os predinhos construídos recentemente, que os entulhos gerados por conta da demolição estavam sendo também podiam estar contendo água parada, o que poderia ser um foco de dengue, e a prefeitura disse que faria a verificação desse local. Na verdade, os focos eles são muitos e estão espalhados, e nós, como os vereadores, a gente fica até um determinado ponto de mãos atadas, e a população nos cobra, mas o que vocês estão fazendo? Olha, o nosso papel é fiscalizar, o nosso papel é cobrar, o nosso papel é exigir que o Poder Executivo tome as medidas. E aí também eu fico olhando um pouco pelo lado da prefeitura. A prefeitura ela tem limitações também, né? Os funcionários da vigilância, da epidemiológica, da Secretaria de Saúde, são poucos para dar conta de 130 mil habitantes. Então, tem que ser feito um programa de educação que comece nas escolas, que as crianças sejam educadas desde pequenas sobre essa questão da dengue, da questão da transmissão, que elas levem isso para suas casas, que a Secretaria de Saúde faça campanhas educacionais. O povo precisa se conscientizar. Essa não é uma luta só da prefeitura, essa não é uma luta só dos profissionais da saúde, não é uma luta dos vereadores, essa é uma luta de cada munícipe da cidade. Que se não vestir essa camisa e não entender que precisa tomar alguns tipos de cuidados, nós poderemos perder essa batalha aí contra a dengue. Gostaria de pedir a gentileza ao Homeres que colocasse no telão algumas fotos. Isso é um local, gente, ok? Essas fotos foram tiradas hoje, tá? Essa é a área do possível futuro shopping aí da cidade. Eles fizeram trabalhos de terraplanagem, escavações e buracos no município. E essa água faz algum tempo que ela está lá, parada daquela forma. E eu fui alertado por munícipes que entraram em contato comigo e pediram: Daniel, a gente vê mosquitos voando, a gente não sabe se são da dengue ou se não são da dengue. Eu não sei se tem dengue ali ou se não tem dengue ali, mas, como bem disse o Alexandre, meu assessor, ele falou: olha, tem tudo para ter, né? Cumpre todos os requisitos que a gente vê nos manuais e fotos de água parada e todas as questões, né? Então eu peço a gentileza. Aqui também tem o Miro, o líder do governo, o Lucas tem um ótimo contato também em relacionamento com o governo, que peça para que a Secretaria de Saúde possa fazer uma intervenção, uma vistoria, ver se tem algum foco ali. No final da Maria Alvim Soares, o Dedéu também tem lutado muito pela região. Nós ficamos preocupados com os moradores ali do bairro, e esse é um foco, tá, gente? Eu trouxe a título de exemplo, tem tantos outros na cidade que todos nós temos o dever, como vereadores e como os munícipes, de alertar a população e alertar a prefeitura para que ela possa tomar as medidas. Precisamos entrar nessa luta junto. Eu gostaria também num segundo momento, de fazer menção a um acontecimento ocorrido e grandemente divulgado pela imprensa internacional nesse final de semana, sobre uma questão que para mim é custosa a debater, né? Eu acho que nenhum de nós aqui, inclusive do público, tem algum tipo de prática racista. Isso passa de longe, né, a longe de todos nós. Mas, infelizmente, em 2014, a gente enfrenta esse tipo de problema ainda. Eu vou falar especificamente de um acontecimento contra um jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves. Não sei quantos viram. Para quem não viu, eu vou citar rapidamente. Num jogo do Barcelona, ele é jogador do Barcelona, um dos times mais poderosos do mundo. Na Espanha, ok? Que é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Ele foi cobrar um escanteio e não é a primeira vez, atiraram bananas no campo, fazendo menção e chamando ele de macaco, né? E o Daniel Alves teve uma presença de espírito muito grande. Ele pegou aquela banana que jogaram para ele, descascou a banana e comeu a banana. Isso virou um símbolo, um ato
contra o racismo, e isso se espalhou pelo mundo todo. Muitos brasileiros tomaram essa atitude, começaram a pegar bananas e descascar bananas em programa de televisão, em fotos na internet, hashtag somos todos macacos, comendo bananas, e isso se espalhou pelas redes sociais. O Botafogo, o clube de futebol brasileiro, como todo mundo sabe, ele tem a camisa preta e branca. E ele teve uma presença também, uma inteligência muito grande nesse final de semana. Ele entrou com uma camisa invertida no campo. Essas são as cores do Botafogo, à esquerda está a camisa original, ok? Branco e preto, branco e preto. E na camisa do lado direito, como vocês podem ver, eles inverteram as cores da camisa, das listras, a ordem das cores das listras. E eles falam assim, você percebe alguma coisa a olho nu? Não, ninguém percebe. Ele fala assim, então, na verdade, a ordem das cores não importa, né? Nós somos todos um. Entre em campo contra o racismo. Eu achei muito inteligente essa campanha do Botafogo. E volto a dizer, não faz parte do nosso dia a dia aqui na Câmara, nunca fez parte da minha vida, eu acredito que não faz parte na vida de nenhum de vocês posturas racistas, mas talvez vocês já tenham presenciado posturas racistas. E nós temos que lutar contra isso com unhas e dentes, porque o racismo, as práticas racistas, eles foram responsáveis por um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi a questão da escravidão dos negros. E eu não vou entrar aqui no ponto por ponto da história, de quem promoveu isso e a que ponto chegamos. Mas a gente sabe as atrocidades que foram cometidas contra os nossos irmãos negros, sob o argumento de que negro não tinha alma. Promovido por autoridades, durante anos, durante séculos. E os reflexos disso são sentidos até hoje na nossa sociedade, especialmente pelos negros. É custoso para mim falar disso, é difícil falar disso, mas diante desses acontecimentos no final de semana, nós não podemos nos calar, né? Eu vi hoje um programa de televisão, a turma cobrando posturas enérgicas da FIFA, porque isso tem acontecido em estádios de futebol. O Tinga, jogador do Cruzeiro, foi jogar uma partida pela Libertadores na Bolívia, uma população eminentemente indígena, que tem descendências, afrodescendência também, e ele foi saudado com gritos racistas contra ele no campo também. Mas eu espero que esse marco ocorrido nesse final de semana, feito pelo Daniel Alves, ele realmente ressoe e ecoe como está ecoando. E eu vou fazer aqui simbolicamente, peço autorização ao presidente da Câmara, para fazer como ele fez e como foi feito. Tem algumas ali numa sacolinha, Paulinho, se alguém quiser, se o senhor quiser distribuir as bananas, elas não estão maduras, ok? Mas é um ato simbólico, um pedacinho que eu peço para cada um. Licença para fazer. Paulinho, ó, eu quero um pedaço dessa banana aí, hein? Eu quero dizer que essa Câmara Municipal, ela é contra o racismo. Todos os vereadores aqui lutam veementemente contra qualquer tipo de discriminação. E nós lutaremos o quanto for necessário para que nós não presenciemos isso em nossa sociedade e também no Brasil. Com licença, presidente. Muito obrigado. Vereador Daniel, parabéns. Tenho certeza que todos os vereadores estão contigo. Afinal de contas, esse é um combate que deve ser startado, sim, dia a dia, todas as semanas, todos os meses, por representantes da sociedade. Um pedacinho para cada um, com certeza, com muito prazer. Tenho certeza que todos os vereadores estão banana com emenda nessa campanha. Daí, dá uma mordida para mim. Ó, eu vou comer também. Eu vou comer banana. Vamos tirar foto. Ó, verde. Não dá pro Miro, não, ele tá muito gordinho. Ô Daniel, semana que vem você podia trazer uma maçãzinha pra gente. Pega ele, eu vou tirar foto pegando a banana. Pega metade. Cadê a banana?
Não tem banana aqui pra mim? Dá aqui, baixinho. Dá aqui, banana. Dá banana aqui. Dá banana. Não tá faltando a banana. Dá essa banana aqui, rapaz. Não. Eu já dei uma mordida nessa banana. Não. Não fotografou também. Que esse movimento ele realmente ecoe na sociedade atibaense e a Câmara Municipal, mais uma vez, dá o exemplo num combate a uma demanda tão negativa da nossa sociedade. Parabéns, vereador Daniel Martini, representando muito bem os 17 vereadores aqui. Parabéns. Retoma a palavra ao primeiro secretário para verificar se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Sim, senhor presidente, eu gostaria só de... Em meu lugar, a gente podia dar uma banana para o racismo, né? Acho que foi muito importante a colocação, mas nós vivemos sob a égide de exclusões, né? Eu acho que o principal fator de exclusão é o fator social, o fator cultural, o fator financeiro, né? Você vê que todo mundo que tem dinheiro fica bonitinho, fica cheiroso, né? É horrível isso. E eu queria só falar que também ontem nós acolhemos um rapaz aqui no Alvinópolis, que nós trabalhamos junto a uma ONG que cuida do público GLBT. Esse rapaz com 17 anos de idade, sem nenhum movimento, sem nenhuma atitude, ele foi sumariamente espancado aqui no Alvinópolis ontem, às 16 horas, por um covarde, por um agressor. Então, isso vem se repetindo, Daniel. Eu acho que nós precisamos combater o racismo, mas nós precisamos combater todo tipo de violência, as diferenças, a diversidade. De modo que eu fico... isso é muito visível, né, o que aconteceu com o Daniel Alves, por ser uma pessoa... o mundo inteiro estava assistindo aquilo, eu acho que ele foi muito feliz na presença de espírito que ele teve em relação à ação, mas eu acho que no fundo deve ter doído pra caramba. Deve ter doído muito. Ele fala aquilo, mas dói. Agora, vamos pensar quantos anônimos, quantas pessoas que são agredidas, quando são violentadas, né, de forma a nem esboçar defesa. O menino de 17 anos, ele foi agredido pelas costas ontem. Sumariamente espancado. Porque é homossexual. Então, eu acho que... Eu entendo que cada um tem sua posição, cada um tem a sua preferência, a sua... Não vou nem citar, cada um é o que é. Mas, daí você tomar para si a resolução de um problema através da violência, seja ela qual for. Porque o que fizeram com o Daniel foi um ato de extrema violência. Tem sido feito com o Tinga, com o juiz de futebol aqui no Rio Grande do Sul, com o Arouca, um jogador de futebol do Santos aqui no jogo com a Ponte Preta, se eu não me engano. Então, são inúmeras as atitudes do ser humano que cada vez mais a gente fica tendo que pensar quem somos, o que queremos, o que faremos para resolver. O planeta está inchando de gente, estamos 7 bilhões de pessoas hoje. Se a gente não tiver o mínimo de respeito ao próximo, nós vamos acabar, nós vamos ser extintos da face da Terra. Eu acho que a gente precisa pensar nesses atos de violência gratuita. Ninguém provocou ninguém. O Daniel estava exercendo a profissão dele, estava atuando no jogo de futebol, foi agredido sumariamente. Aquilo, para mim, soaria como se ele tivesse jogado uma bomba nele. Um tapa no rosto, um murro, uma agressão física. Talvez tenha doído até mais que uma agressão física. Ontem um rapaz foi vítima de agressão física. Se ele não fosse apartado, ele tinha morrido. Um grupo de vândalos espancou esse menino violentamente. Aqui na nossa cidade ontem, aqui no bairro do Alvinópolis. Eu chamei a polícia militar, respondeu prontamente, chegou lá, resolveu-se o problema da forma mais educativa possível. Os policiais, diga-se de passagem, foram exemplares na condução do caso, orientaram a todos que estavam naquela localização. Foi realmente uma cena dantesca. Acho que a gente precisa repudiar veementemente o combate às diferenças
né? Só porque é diferente tem que ser extinto. Eu acho que nós precisamos, em 2014, ter um pouco mais de respeito à vida humana. Eu acho que isso daí, para mim, foi realmente um domingo perdido. Mas eu espero que a gente possa, através da nossa palavra, do nosso discurso, da nossa colocação, da nossa luta, do nosso empenho como grupo de vereadores, como cidadãos, né, poder dizer à população: basta de violência gratuita, e vamos respeitar as diferenças, cada um na sua condução do seu próprio destino. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. É possível se inscrever ainda? Com a palavra o primeiro secretário. Existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal? Vereador Lucas. Boa noite a todos. Antes de mais nada, parabéns, Daniel, pela iniciativa. Nosso total repúdio a todas as formas de racismo existentes, né? Eu queria comentar sobre o vídeo ali, as imagens, e para efeito de, talvez, de esclarecimento. Eu estava lendo algumas matérias sobre infectologistas da USP, sobre a questão da dengue, e, primeiramente, o mosquito ele não se reproduzia em água suja, né? E somente em água limpa e parada, né? Aí já se admite agora, porque ele é mutante, né? E eu acho que é a cadeia alimentar, né? O predador é assim. E devido até às questões do Brasil, de saneamento básico, né? Atibaia é um exemplo disso também, né? Uma média de 60% sem esgoto. Então o mosquito ele meio que evolui, né? Não é ainda a grande parte, né? Mas já se admite que ele se reproduz em água suja também. Então realmente é uma questão a ser averiguada, porque em regra seria pernilongo, né? O mosquito que está lá. Mas não dá para afirmar, porque hoje os próprios infectologistas já admitem que ele se evoluiu, né? O Aedes, lá, alguma coisa. O Aedes. Então é uma questão preocupante, sim. Para o ano que vem, já estão dizendo que vai ter a vacina, né? Agora você faz uma vacina, você dá um passo, né, para uma forma de mosquito que você estudou anos, que é para água limpa, e ao mesmo tempo ele já se evolui, né? Então a questão sanitária do Brasil é uma questão preocupante, porque se ele se reproduzir em água suja agora, né, a vacina que estão criando é para água limpa, né? E a gente percebe que a cada ano a cidade de Campinas está com mais de 14 mil casos, né? A cidade de São Paulo está com 3 mil casos confirmados. Campinas, acho que perdeu o controle. Acho que o maior registro de dengue lá foi em 2008, com 11 mil casos. E agora chegou e nós estamos ainda há alguns meses, né, pela frente, até chegar o inverno novamente. Então, é importante que a gente fique atento, até pela mutação aí desse mosquito, do vírus, né? É um vírus. E acho que é uma questão de se pensar no Brasil todo, né? Agora Atibaia tem aí essa PPP, foi muito bem feita, que em 5 anos vai resolver o problema de esgoto em toda a área urbana, né? Então, até tem aqueles dados, acho que o doutor Edson, o doutor Beratan deve saber melhor que eu, que a cada não sei quantos reais investido em saúde, você economiza, né? Eu acho que a questão do saneamento básico, você economiza, essa 3 para 1, né? E agora até na doença, né? Para você ver como estão os hospitais, né? Alarmante, uma questão totalmente muito preocupante. E essa PPP acho que PPP vem para ajudar, né? Porque a gente tem que trabalhar firme nesse sentido, pelo menos para o esgoto, né? Agora essas obras e tudo mais, a gente tem que ficar atento, tem que vistoriar, mexer lá a água. A prefeitura hoje está com quase 100 pessoas trabalhando nesse sentido. E acho que é importante a gente encaminhar isso aí para poder fazer essas vistorias, né? Era isso, acho que algumas informações que eu tinha. Boa noite, obrigado. Retoma a palavra ao primeiro secretário, se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Sim, senhor presidente, Vossa Excelência. Senhor presidente,
colegas, amigos, vereadores, público presente, muito obrigado pela presença. Muito nos honra toda segunda-feira recebê-los e discutirmos o desenvolvimento da nossa cidade, em especial noites como a da semana passada, onde, de uma maneira positiva ou negativa, mas foi discutida a educação. Então, acho muito positivo quando a casa discute educação para o nosso município. Então, eu realmente fico muito satisfeito. Nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui novamente um assunto que já debati, já discuti algumas das vezes, recebi a resposta de um requerimento em relação ao plano de carreira, reforma administrativa, no que tange ao setor da educação, o que hoje compreende o maior quadro de colaboradores da nossa cidade, da Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia. Recebi o requerimento encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal, onde existe uma previsão da questão da contratação de uma empresa para a elaboração dos estudos, para que aí sim seja encaminhado um projeto de lei para essa casa. Entendo a boa vontade dispensada pela secretária, mas realmente eu gostaria de colocar novamente aqui, é algo que é cobrado há muito tempo pela classe. Os professores constantemente pedem, cobram, não é a primeira secretária, já foi cobrado anteriormente, existe a necessidade. O senhor prefeito municipal ele fez isso muito bem com o corpo da Guarda Municipal, e inclusive enalteço por valorizar os profissionais da Guarda, realmente ele está de parabéns, fez muito bem, mas é um setor que realmente carece de desenvolvimento e investimento. Acabamos de falar de um tema, o Daniel levantou muito bem, foi discutido amplamente aqui pelos senhores vereadores, e sem dúvida nenhuma passa sim por investimentos na educação para que realmente não haja esse prejuízo que é o preconceito. Outro assunto que foi discutido muito bem agora, a questão da dengue, também é um grande polo de orientação, são as escolas municipais, mas sem dúvida nenhuma, para que os professores se empenhem, se comprometam, e se desempenhe em relação às ações como professor, como educador, sem dúvida nenhuma, mas passa pelo processo de valorização do profissional da educação. Nesse sentido, mais uma vez, eu gostaria aqui de solicitar ao líder do governo, ao Miro, que, por favor, interceda junto ao prefeito, interceda junto à secretária de Educação. É extremamente necessário, é urgentíssimo que seja contratada essa empresa, que foi, conforme dispensado aqui no requerimento da secretária Márcia, que ela respondeu, com extrema urgência, haja vista que no ano passado já foi criado comissão interna da Secretaria de Educação, muito bem representado, tinha realmente representantes de todos os setores da educação, professores, diretores, coordenadores, até as merendeiras participaram desse processo de discussão interna. Eu, particularmente, participei de algumas reuniões. E ainda vemos que está muito distante, porque foi discutido, e ainda não foi contratada a empresa para que realmente elabore essa proposta. Eu entendo que deveria até ser encaminhado num paralelo, as duas coisas, as duas ações já sendo encaminhadas para que realmente houvesse um processo de aceleração. Na realidade, até daqui a pouco nós teremos uma pessoa que falará aqui em tribuna livre, que também abordará um assunto muito parecido, o que realmente deixa claro a necessidade da valorização do profissional. Já foi destaque aqui, o vereador Daniel já falou em outras edições aqui das nossas sessões, falando sobre esse tema que será abordado agora há pouco, que é justamente os profissionais, os fiscais da Prefeitura Municipal. Existe essa necessidade de valorizar também esses profissionais. Ou seja, entendemos sim que existe a necessidade sim da valorização de um segmento, mas temos que valorizar todos os segmentos. Por que não? Em especial, como eu particularmente atuei junto à área da educação, junto aos profissionais da educação, e com base na resposta desse requerimento que eu recebi sexta-feira, eu novamente peço, porque eu tenho certeza que essa casa aqui, na hora que chegar um projeto de lei para valorizar os profissionais da educação, os quase 1000 profissionais da educação, eu tenho certeza que essa casa aprovará, apoiará o projeto a ser encaminhado pelo senhor prefeito. Mas precisamos desse projeto aqui nessa casa. É urgente, não temos mais tempo a perder. Senão, realmente, nós teremos nesse processo uma
um entendimento claro para mim que realmente os profissionais acabam se desmotivando. É importante, sim, nós qualificarmos, nós formarmos, nos empenharmos, termos uma visão humanista, mas é importantíssimo remunerarmos os profissionais de maneira adequada. O profissional da educação, ele é o grande responsável pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Nesse sentido, eu volto a reforçar aqui, secretária de Educação, prefeito Saulo, pedimos, por favor, tentem acelerar esse processo de contratação da empresa a desenvolver esses estudos para que realmente seja encaminhado um projeto de reforma da educação. E, por fim, senhor presidente, gostaria apenas de destacar um requerimento que nós encaminhamos nessa noite. Eu sou empreendedor também nessa casa e recebi semana passada o carnê do tributo imobiliário, com ele já vencido. E tive uma série de ligações, vários empresários aqui da cidade, prestadores de serviços, também receberam ele de maneira atrasada. Então, nesse sentido, realmente carece um estudo do poder público municipal de como serão realizadas as ações. Haja vista que, realmente, esses carnês eles já foram recebidos fora do prazo, ou seja, prazo limite era dia 24 de abril, ou seja, os empresários, os comerciantes não puderam se organizar para pagar dentro do prazo e, dessa maneira, estão pagando aí uma multa de 5% mais 0,33 ao dia. Então, nesse sentido, fizemos esse requerimento para que realmente seja encaminhado ao senhor prefeito municipal e tomadas as providências cabíveis, ou seja, concedido desconto para que a população, principalmente os comerciantes que realmente tanto sofrem na nossa cidade para o desenvolvimento das suas ações, possam estar contribuindo com a nossa sociedade, mas dentro de um prazo, dentro de um planejamento que é normal. Ok? Então, muito obrigado, senhores vereadores, eu encerro aqui minha fala. Parabéns, vereador, pela fala. Solicito ao primeiro secretário se existe mais vereadores inscritos em implicação pessoal. Não, senhor presidente. Entrego a palavra ao novo presidente. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, solicito a presença do senhor Walter Gonçalves Neto, que fará uso da palavra em tribuna livre. O senhor Walter, que se inscreveu nas últimas semanas para que fizesse uso da palavra, representando o segmento de fiscais da prefeitura. Inclusive, eu quero aqui destacar um empenho do vereador Daniel na causa. Parabéns, vereador. Na condição aqui de presidente, eu tenho que enaltecer o trabalho dos senhores, e o senhor tem trabalhado muito por essa causa. Parabéns. Retomo a palavra aqui ao senhor Walter. O senhor tem 20 minutos para elucidar e trazer explicações aqui para essa Câmara. Seja muito bem-vindo. Inicialmente, quero cumprimentar e desejar uma boa noite a todos os presentes nessa sessão. Quero dizer que era uma honra fazer parte desse dever e direito cívico. Quero cumprimentar o Rodrigo Parras, vereador e presidente desta respeitada Casa de Leis, que nos pôde permitir ocupar essa tribuna livre, na pessoa do vereador Daniel Martini, um colaborador que não mediu esforços para abraçar nossas causas. Cumprimentar a todos, respeitosamente, vereadores que compõem as cadeiras dessa Casa Legislativa. Antes de explanar os motivos que me trazem a esta sessão, quero informar que ocupo essa tribuna em nome da diretoria da ASAFA, representando nosso presidente, Vidal de Souza Filho, que por motivos de ordem particular não pôde comparecer a essa sessão. Sem mais delongas, darei início à minha fala. Meu nome é Valdemar Gonçalves Neto, represento nessa noite a Associação dos Servidores e Agentes Fiscais de Atibaia, a ASAFA, uma associação de classe de servidores públicos criados no termos da Lei Civil, com sede à Rua Antônio Pisali, número 211, bairro CTB Atibaia. Uma associação sem fins lucrativos, constituída por servidores da Prefeitura de Estância de Atibaia. A ASAFA, associação devidamente registrada junto ao 2º tabelião de notas, inscrita na Prefeitura de Atibaia, sobre o número da inscrição municipal 41677, e devidamente inscrita no CNPJ e Receita Federal.
É um órgão de classe com objetivos patrióticos, tendo como principal objetivo fortalecer e desenvolver os setores fiscais da Prefeitura da Estância de Atibaia, de uma forma correta e bem estruturada, para que cresça de forma ordenada e justa, apresentando aos munícipes e às autoridades legalmente constituídas sugestões, colaborações e parceria na busca do aperfeiçoamento da máquina pública, tendo como resultado final o cumprimento da legislação e a defesa do interesse público. A ASAFA, como dito, é uma associação de servidores que comungam de objetivos voltados aos direitos dos servidores públicos de Atibaia. É apartidária. Isso significa que não se liga a partido político nenhum. Estamos presenciando mídias que nos colocam como oposição ao governo de Saulo Pedroso. Quero deixar bem claro que isso não é verdade. Somos um grupo de trabalhadores que prestam serviços públicos e devemos nos manter imparciais às interferências políticas. Por isso, seria incoerente nos aproximarmos de grupos políticos. Ainda, a SAF é formada por servidores públicos e defendemos os interesses desses. Portanto, somos uma situação ou oposição, contra ou a favor, de quaisquer que defendam ou denigram a imagem ou o direito de seus filiados. Vossas Excelências, têm acompanhado o dia a dia dos servidores públicos e são testemunhas das dificuldades que temos no cumprimento do nosso dever legal. Quero aqui trazer uma introdução de que será discutida e debatida na nossa Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na data de amanhã, às 18 horas, cuja pauta está contida no edital de convocação e nos ofícios encaminhados a essa casa. Mas aqui cabe ressaltar os seguintes itens: apresentação da proposta de alteração da Lei Complementar 582, reforma administrativa, atinente à estrutura, quadro de carreira e salário dos servidores com contribuições fiscais, regularização da nomenclatura e atribuições dos cargos da fiscalização e cargos similares com atribuições de fiscalizatórias, fixação das atribuições dos agentes fiscais e a sua atuação, luz à Lei Complementar 582 de 2008. Como visto, Vossas Excelências, esses pontos são amplamente debatidos e tratados por essa Casa Legislativa. A respeito, exemplifico a aprovação da Lei Complementar que trata o plano e carreiras dos guardas municipais de Atibaia. Sinalizo às Vossas Excelências que foi dado sim um importante passo para a melhoria e qualidade no serviço público, com a regularização da situação trabalhista dos guardas municipais, que anos vinham enfrentando dificuldades com diferenças salariais, quadro de carreiras e problema com infraestruturas. No entanto, nobres vereadores, o governo Saulo precisa continuar avançando na questão legislativa para darmos início a outras reformas, principalmente a reforma administrativa que se faz necessária e urgente. Quero deixar claro que o prefeito Saulo sempre abriu as portas do seu gabinete para as nossas reivindicações e hoje estamos nessa tribuna para ampliar os debates. E não são incorremos dos nossos erros do passado. No entanto, a incumbência de planejar e arquitetar a estrutura do quadro de carreira foi encaminhado para as mãos de terceiros, uma renomada fundação. No entanto, esses não compreenderam totalmente a realidade de nosso município, e hoje vivemos na prática e discrepância atinente a salários e atribuições, sendo necessárias nova reforma administrativa, reforma esta que deve ser nossa, partindo, sobretudo, dos anseios de nós, servidores. Para exemplificar, hoje tem um fiscal atuando, fechando administrativamente e apreendendo mercadorias de contribuintes, sem atribuição específica. E mais, não há na prefeitura cargos com atribuições administrativas que realizem atuações. Falo isto, pois esta situação já foi sendo fiscalizada por esta casa. Portanto, estamos mobilizando a classe de trabalhadores para discutir melhorias na legislação do funcionalismo público de Atibaia, assim como ocorreu com a Guarda Municipal. Estamos engajados
na regularização do salário dos servidores, com atribuição fiscalizatória, pois hoje estamos com uma defasagem alarmante a ponto de presenciarmos municípios sem tanta expressão com a deste município, recebendo quase o dobro dos nossos salários. Bom Jesus dos Perdões é um exemplo. Esse foi o nosso grande objetivo nessa noite, convidar os senhores para debatermos esse assunto importante, que será tratado na data de amanhã, às 18 horas, neste mesmo local. Nossos reconhecimentos e respeito às autoridades legalmente constituídas, outras entidades ou associações de classes com objetivos comuns à SAFA, firmando o propósito de construção de uma nova relação entre servidores, autoridades e munícipes. Por fim, em nome do presidente da SAFA, agradeço a oportunidade a ocupar a tribuna dessa Câmara Municipal. Peço encarecidamente o apoio de Vossas Excelências para que esta situação urgentemente seja resolvida. Desejo a todos um encaminhar em Deus. Faço aqui uma abertura, neste momento, aos senhores presentes aqui, para esclarecimentos e qualquer dúvida que alguém possa ter. Sem perguntas e esclarecimentos, agradeço aqui o momento e um obrigado. Parabéns. A classe, os profissionais que formam o quadro de colaboradores da Prefeitura da Estância de Atibaia é sempre bem-vinda. Nós, os 17 vereadores aqui, respeitam o trabalho dos senhores. E fica aqui então o convite, amanhã às 18 horas, para participarem dessa reunião pública, a todos os munícipes, colaboradores do Poder Público Municipal e, em especial, a todos os vereadores. Parabéns a todos, parabéns pelo empenho. Presidente. Pois não, nobre vereador Daniel? Gostaria de uma breve colocação. Pois não? Em primeiro lugar, queria parabenizar o Walter pela explanação. O Walter foi muito claro nas palavras dele e no convite feito a todos para que possam estar aqui amanhã. Parabenizar o Vidal, que não pôde estar presente, mas está à frente da SAFA também, e todos os fiscais da Prefeitura da Estância de Atibaia. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que os fiscais, eles não possuem, neste ato, eles não possuem nenhum tipo de coloração política. Esse movimento é apolítico e apartidário. Eu fui procurado por eles, por ter feito parte do governo, vamos dizer assim, do governo passado, por ter um pouco de conhecimento nessa área trabalhista. Eu sou advogado também especializado em direito do trabalho. Eles me questionaram sobre a ótica legal, não é? Então não é porque eles gostam da minha postura política ou porque eles são partidários ao meu posicionamento político, não é nada disso. Os fiscais, eles são apolíticos, apartidários, e eles estão fazendo o que todos os cidadãos têm o direito de fazer referente às suas categorias: se mobilizar, né, se unir em torno de um objetivo justo, muito justo. E eu quero aqui dizer que os fiscais da Estância de Atibaia e de toda a prefeitura e município do Brasil, eles são uma das categorias e das classes que mais deveria ser valorizada, porque eles são responsáveis pela ordem no município, ok? Todas as secretarias, Secretaria de Urbanismo e Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Condecom, Secretaria de Saúde, se ela não tiver uma fiscalização do que está acontecendo nas ruas, a cidade perde o controle. A Câmara Municipal faz as leis. Nós cobramos do Executivo a aplicação das leis, né? Que os munícipes obedeçam às leis. Quem faz a verificação isso na prática, em loco, se as leis estão sendo observadas ou não? São os fiscais, são os funcionários da Prefeitura, que hoje aqui foram tão bem representados pelo Walter. Então, se a Prefeitura não tiver essa visão, né, que essa classe necessita ser valorizada, as adequações legislativas precisam ser feitas, né, sobretudo pela ótica legal, para que a função continue sendo exercida com excelência. Se a Prefeitura não tiver essa visão, nós teremos problemas no futuro, né? Isso é uma questão natural, não é que os fiscais vão criar problema, não é a postura deles, a questão é que vai acontecer naturalmente na cidade. Então, a Prefeitura necessita ter essa visão. Eu acredito que o prefeito tem essa visão, porque, como o Walter bem disse, já abriu o gabinete para outras discussões, e essa reforma
administrativa, tanto que o senhor bem colocou, presidente, na questão da educação, ela deve vir acompanhada também com as questões da fiscalização. Nós, nessa casa, estamos ansiosos por essa reforma. A Lei 582 ela foi aprovada, foi publicada na imprensa oficial de 20 de dezembro de 2008, salvo engano. Naquele momento, ela cumpriu a função para a qual ela foi colocada. Foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação renomada no Brasil em termos dessas questões de RH. A lei ela ajudou a acertar uma situação na época, mas com o decorrer dos anos, e isso você só verifica realmente no decorrer dos anos, ela mostrou algumas incorreções. Isso precisa ser alterado, precisa ser corrigido, e é para isso que essa bandeira está sendo levantada pelos fiscais, e eu peço o apoio de toda a casa, né? Eu não sou o representante, né? Volto a dizer, eles não possuem nenhum tipo de afinidade política comigo, não é nada disso. Me procuraram por uma questão técnica e eu entendi e me posicionei, cerrei fileiras com eles e convido todos os vereadores também, porque a causa é justa. Muito obrigado, presidente. Parabéns, vereador. Ficou claro aqui pelo convite. Ficou claro aqui pelo convite. O convite é feito a todos os vereadores, não é político nem partidário, é realmente um pedido de apoio a todos os vereadores. Nesse sentido, não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal e não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a mesma por encerrada. Agora são 18h34, já convocando os senhores para a 22ª sessão extraordinária em alguns segundos. Senhoras e senhores vereadores, damos início à 22ª sessão extraordinária, hoje é dia 28 de abril de 2014. Solicito ao primeiro secretário a verificação do quórum. 15 vereadores, presidente. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, solicito ao primeiro secretário para que, por gentileza, faça a leitura. Tem mais um. Peço para que faça a leitura dos projetos a serem discutidos e votados nessa sessão extraordinária. Projeto de lei número 145 de 2013, projeto de lei número 13 de 2014, projeto de lei número 21 de 2014, projeto de lei complementar 008 de 2014. Pela ordem, presidente. Pois não? Poderia fazer uma votação englobada aí do 145, do 013, do 021? Perfeitamente. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador Paulo Jesus. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dessa maneira, coloco em votação os projetos de lei 145 de 2013, projeto de lei 013 de 2014 e o projeto de lei 021 de 2014. Os mesmos, nesse momento, estão em discussão. Pois não, nobre vereador? Só, principalmente para proteção animal, tirar talvez um mal entendido, porque o projeto do vereador Dedéu, eu assinei em conjunto, ele está escrito que dispõe sobre práticas de montaria em rodeios na cidade de Atibaia. Mas, na verdade, o projeto dispõe sobre, né, a emenda está dessa forma, mas o artigo 1º dispõe sobre as normas e regulamentos para a prática de montaria em touros e cavalos mecânicos ou eletrônicos. Né? Então, eu e o Dedéu, né, e o presidente, nós estamos atuando aí com a proteção animal, então, vamos aprovar um projeto de montaria em rodeio, mas é de touro mecânico, então para ninguém ficar preocupado com isso. Obrigado, presidente. Perfeito. Muito obrigado pela colaboração. Ainda está em discussão os 3 projetos. Só para justificar, senhor presidente, o projeto de lei 013 de 2014, estou deixando bastante claro que estou votando a favor a emenda que o nobre vereador Daniel fez, achei justa e clara, veio justamente naquilo que eu falei a semana passada, perfeito, gostei, parabéns. Estou votando a favor. Mas, de um outro lado, eu gostaria de deixar bastante afirmado no que eu falei também a semana passada, que, na verdade, estou votando na emenda, tá, pela emenda, e Atibaia, o rio Atibaia, está longe de faltar água.
O que pode acontecer em Atibaia é a eficiência que possa estar acontecendo, né, no SAAI, né, não conseguir dar conta pelo crescimento da cidade. Aí pode ser que falte água, né? Porque, na verdade, o rio Atibaia está longe de faltar água, gente. E até agora não veio nenhum técnico falar para mim que vai faltar água, né? Com certeza nós estamos muito longe. Agora, o que está acontecendo aqui foi o que uma vez eu ouvi. Projetos de lei feitos em outras cidades, que é totalmente diferente do que nós vivemos aqui, trazem para Atibaia. Então, São Paulo, naturalmente, que vai faltar água. O crescimento da cidade. 1960 foi feita a represa. E a cidade crescendo. É uma caixa d'água de 250 litros para uma família, hoje, construída uma casa com 2 pessoas, amanhã ela tem 8 filhos. Vai faltar água na casa. Vamos ter que aumentar a caixa d'água, gente. Então, com certeza, é claro que São Paulo corre o risco de faltar água, assim como tem lugares que está até faltando. Agora, Atibaia está longe de faltar. Voto pela emenda do projeto e dizendo que só poderá faltar se, por um acaso, a captação do SAAI e toda a tubulação feita, né, que é insuficiente, acontecer de faltar água. Mas, caso contrário, a água Atibaia está longe de faltar. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para discutirem os projetos 145 de 2013, 013 de 2014 e 021 de 2014. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os 3 projetos estão aprovados por maioria absoluta, voto de 16 vereadores. A redação final para a próxima sessão extraordinária. Nesse momento, coloco em discussão o projeto de lei complementar 08 de 2014 do senhor prefeito municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada nominal. Projeto de lei complementar 008 de 2014. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Miro. Pela aprovação. Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Jorge. Pela aprovação. Doutor Biratã. Pela aprovação. Daniel. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Aqui. Pela aprovação. Zé Machado. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Esse vereador pela aprovação. Dedéu. Pela aprovação. Baixinho. Pela aprovação. Rodrigo. Pela aprovação. Projeto também aprovado pela maioria, 16 votos favoráveis. Nesse sentido, não tendo mais nada a tratar nessa 22ª sessão extraordinária, eu dou a mesma por encerrada, convocando os senhores para a 23ª sessão extraordinária a realizar-se em alguns segundos. Damos início à 23ª sessão extraordinária, hoje dia 28 de abril de 2014. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 16 vereadores, presidente. Solicito ao mesmo senhor secretário para que, por gentileza, faça a identificação dos projetos de lei a serem discutidos e votados nessa sessão extraordinária. Todos, né? Projeto de lei número 145, 2013, 13 de 2014, 21 de 2014 e 08 de 2014. Solicito aos senhores vereadores, aliás, coloco em votação a solicitação, a mesma votação que o vereador Paulo Jesus a fez, de votarmos englobadamente projeto 145, 013 e 021 de 2014. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Dessa maneira, coloco em discussão o projeto de lei 145 de 2013, 013 de 2014 e 021 de 2014. Para discussão, esse é o momento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projetos aprovados pela sua totalidade, 16 votos. Projeto 145 de 2013, 013 de 2014 e 021 de 2014. Nesse momento,
Peço para que o senhor primeiro secretário, o doutor Edson Bento Leite, faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei complementar 08 de 2014. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Vereador Miro. Pela aprovação. Vereadora Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Jorge. Pela aprovação. Doutora Biratã. Daniel. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Akio. Pela aprovação. Zé Machado. Pela aprovação. Paulo. Pela aprovação. Esse vereador pela aprovação. Dedéu. Pela aprovação. Baixinho. Pela aprovação. Rodrigo. Pela aprovação. Projeto de lei complementar 08 de 2014, aprovado pela totalidade dos presentes, 16 votos favoráveis. Também a sanção do senhor prefeito municipal, assim como os demais votados nessa noite. Senhores vereadores, antes do encerramento, apenas gostaria de reforçar o convite para as atividades do meio ambiente e sustentabilidade, que encerram o mês do meio ambiente e da sustentabilidade. Dia 29 de abril, das 10 às 11h30, das 2 às 3h30, apresentação do projeto Educação para a Sustentabilidade da Escola Carlos José Ribeiro e também a exposição Arte e Reciclagem aqui, que se encerra no dia 30 de abril. Gostaria de agradecer em especial ao vereador Paulo Jesus, que tem contribuído muito para as ações e sugestões para a sustentabilidade aqui na Câmara Municipal, tem conversado constantemente com a Thaís Ottoni, diretora de comunicação. Obrigado, Paulo. Em breve teremos uma série de sugestões a serem encaminhadas a todos os vereadores, em especial a essa presidência, para que a Câmara realmente ela tenha ações verdadeiras e práticas de sustentabilidade. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. Também gostaria de destacar, conforme assinado por ato dessa mesa, eu quero aqui agradecer e dar os parabéns ao Dr. Edson Bento, ao vereador Sidney Guerreiro, ao vereador Wilson de Vasconcelos Veiga e ao vereador Dedéu, segundo vice-presidente. Mês de maio fica instituído o mês da educação na Câmara de Atibaia. Tivemos o mês da mulher, agora em abril o mês do meio ambiente e da sustentabilidade, agora o mês da educação e em breve o mês da saúde, sugerido aqui pelo vereador Dr. Edson Bento. Então, mês de maio teremos uma série, e eu acho que vem realmente de encontro, essa Câmara tem discutido e falado muito sobre educação nas últimas sessões, então realmente vem de encontro aos anseios e às discussões dessa Casa de Leis. Reforçando, teremos então dia 8 de maio, dia do combate ao bullying na Câmara, teremos uma apresentação, uma palestra teatral fantástica, um parceiro, um grande artista que desenvolve o trabalho no SBT, na TV Record, que é o Cláudio, né? E ele aborda esses temas e nós conseguimos de maneira gratuita que essa apresentação seja feita aqui no plenário para as várias escolas públicas. Eu tenho certeza, ele faz stand-up e ele era aquele C1, fazia um programa no SBT, na Record, muito bacana. Essa vai ser a primeira atividade do mês da educação, será o dia inteiro, manhã, tarde e noite, atendendo alunos da rede pública, eu tenho certeza que vai ser um show. E, além disso, iniciamos o projeto Arte na Câmara, que abre uma exposição com 4 artistas, está no nosso jornalzinho. Por gentileza, deem uma olhada, eu acredito que vale muito a pena. E, por fim, uma grande novidade, né? A nossa Câmara realmente está num processo grande de avanço, viu, vereador Dedéu? Parabéns, quero enaltecer o Dedéu, sempre colaborando nesse processo. Nós formalizamos uma parceria com a FENALEGES, que é a Federação Nacional do Legislativo, de representantes dos colaboradores do Legislativo, e a nossa região aqui será a pioneira, a Atibaia será a pioneira, realizando o Fórum Mais Legislativo, com o tema Câmara Municipal e a Sociedade Moderna, realizar-se no dia 29 de maio, com palestras o dia inteiro para presidentes, vereadores, colaboradores, assessores das mais diversas câmaras das 32 cidades aqui da nossa região. Dia 29 de maio, teremos grandes palestrantes falando sobre o panorama atual da relação do Tribunal de Contas com as câmaras municipais. Sociedade civil vai à Câmara Municipal, sustentabilidade na Câmara Municipal, exercício do jornalismo no Brasil e os riscos profissionais, e também direito eleitoral e inovações para 2014. Todas essas atividades são gratuitas
para os mais diversos colaboradores dos poderes legislativos da nossa região, aí, que compreende 32 cidades, segundo a FENALEGES. Então, todos estão convidados, por favor, compareçam, divulguem, a atividade é gratuita a todos. Muito obrigado, senhores vereadores, parabéns pela sessão, tenho certeza que foi muito produtiva e, em especial, muito obrigado ao público presente. Uma ótima noite e vão com Deus. Ah, sim, dia 1º, dia do trabalho, vereador Edson reforçou aqui, quinta e sexta-feira não teremos expediente. Muito obrigado.